Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos aqui. Estamos aí para mais um vídeo semanal aqui no nosso YouTube, né? E eu quero primeiramente pedir para você que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho aí, para que você fique por dentro de todas as notificações quando nós vamos estar agora cada vez mais enviando abundantemente mais vídeos, mais conhecimento, porque é assim que nós entendemos. Por quê? Não podemos ser um mar morto. Então, quanto mais eu recebo, mais eu quero dar para você, para que você possa estar crescendo juntamente comigo para uma vida emocional abundante. Bom, gente, olha só. Hoje eu quero estar falando sobre o horror congelado na lembrança, ou seja, o horror, o terror, né, congelado na lembrança. Bom, segundo Daniel Goleman, né, um escritor considerado como o pai da inteligência emocional em todo o mundo, ele nos traz uma relevância muito importante de pessoas, de pesquisas que aconteceram com pessoas que viveram e sofreram na guerra do Vietnã. Bom, no seu livro sobre a inteligência emocional, ele conta alguns detalhes, por exemplo, em relação ao quê? As pessoas detalhando devidos a acontecimentos que aconteceram. Mas o engraçado é que foram anos depois e essa pessoa acaba lembrando de todos os detalhes. Até aí, tudo bem, tudo normal. Mas agora, e quando essa pessoa que está dormindo agora se levanta, por exemplo, porque houve um barulho de trovão num dia de chuva e ela fica congelado e começa a liberar, por exemplo, adrenalina, né, que é um neurohormônio que passa pela corrente sanguínea, que acelera o coração, traz a hiperventilação, a respiração ofegante, como se estivesse vivendo aquele trauma que ele viveu. Então, olha só, por vezes ele fala assim, que a pessoa está lembrando de outros amigos que foram ali explodidos por bombas e que foram carregados, por exemplo, em bambus. Então, assim, quando que isso acontece? É o horror que está congelado na lembrança. Bom, gente, a maioria das pessoas que passam por algum tipo de trauma tem um congelamento nas suas lembranças, no seu cérebro. Muito falado, muito conhecido como a criança interior. Ok, sim, a criança interior vivida nos dias atuais, né, na fase adulta, por exemplo. Agora, imagina alguém que passou por um trauma de um estupro, por exemplo, entendendo que o nosso cérebro ele é atemporal, ou seja, você não sabe se ele está vivendo no passado, no presente ou no futuro. Mas o seu cérebro ele entende que aquilo que você tem como um trauma que não foi justamente curado, você vai estar passando e vivenciando ele dia após dia. Eu conheço pessoas que, por exemplo, que quando é pego em uma parte do seu corpo, ela dispara diversos alarmes porque ela lembra na infância de uma tentativa de estupro que ela passou. Agora, da mesma maneira, eu lembro de pessoas que, quando foram assaltados, por exemplo, por dois homens de moto, o farol veio ao seu rosto. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa ficou agora com um horror congelado na sua lembrança. Por quê? Porque sempre que vinha o farol nos seus olhos, viajando à noite, enfim, passando em qualquer lugar, essa pessoa começava a entrar em tensão. E a tensão dela era segurar o volante de uma maneira extremamente forte. Por quê? Porque já estava liberando cortisol, que é o estresse, e a adrenalina, onde o seu coração já estava batendo muito forte. A hiperventilação vinha juntamente com a ansiedade. Por quê? Porque o cérebro não sabe se você estava lá vivendo em 2000 e alguma coisa ou se você estava vivendo agora no presencial em 2022. Mas o seu cérebro vai começar a liberar os alarmes para ter a autodefesa, né? Ou eu luto ou eu fujo. Então, diante disso, o horror congelado na lembrança está muito baseado no quê? Em pessoas que não tiveram acesso à liberação desses traumas na infância, na fase da juventude ou até mesmo na fase adulta, por exemplo, como esses guerreiros do Vietnã, que tiveram esse trauma muito grande na sua vida, né? Um trauma pós-traumático, por exemplo, em relação a tudo aquilo que eles viveram na guerra. Então, como é que você vai descongelar isso da mentalidade de uma pessoa? É através de um processo, por exemplo, terapêutico, onde nós temos aqui, na nossa linha de coach emocional, aonde nós voltamos
pontualmente em algumas situações para descobrir o seu trauma, trabalhando o seu tempo cronológico e automaticamente depois elevando você para viver o presente e planejar o futuro, vivendo uma vida em abundância emocional. Agora, me diz uma coisa, se você ainda pensa que o seu cérebro ele não é atemporal, eu vou te provar. Quer ver? Não pense, estou dizendo para você não pensar em um espeto de churrasco agora sendo cortado e o suquinho da carne descendo e ao lado desse prato que ele está descendo tem uma porção de maionese. Bom, talvez você, assim como eu, já deu até água na boca, você tenha essa lembrança, essa imagem, por exemplo, da carne sendo cortada ali. E isso vem por quê? Por que te dá até mesmo água na boca? Porque o teu cérebro é atemporal. Então, ou seja, cada vez que você está passando isso, ele não sabe se nós estamos exatamente com um espeto de churrasco ou não, mas ele sabe que nós temos uma informação que está guardada dentro do nosso cérebro emocional, pela neurociência chamado límbico, e lá dentro dele tem algo chamado, como várias gavetas de arquivos, chamado hipocampo. Então, ou seja, as suas memórias estão todas lá. Mas, Fábio, e agora, tem como apagar isso conforme a neurociência? Não, a não ser que você passe, por exemplo, por um trauma físico e que venha exatamente nesse ponto ele ser ferido. Mas agora sim, você tem um processo de ter uma neuroplasticidade, uma plasticidade neural para que você consiga agora criar no seu cérebro novas imagens mentais. Por isso, nós aqui no Instituto Nine Coach do Brasil trabalhamos com ênfase essa área, para estar te libertando desses traumas, justamente com isso, criando agora a perspectiva, né, de você viver o presente e avançando corretamente para uma vida emocional abundante, porque esse é o verdadeiro propósito do Instituto Nine Coach do Brasil, é que você possa ser quem realmente você quer ser, para que você não viva, por exemplo, agora escravizado por aprovação, escravizado por um trauma e com isso direcionando toda a sua vida e depois tendo a realidade quando o autoconhecimento chegar na sua vida e se entristecer grandemente. Por quê? Porque você não foi quem você queria ser, você foi aquilo que você trouxe como imagem mental, por exemplo, de pai, de mãe, de crenças hereditárias, de crenças sociais da sociedade, uma crença pessoal vivida, né? Então, assim, ou até mesmo situações que vieram diante da sua gestação. Então, nós voltamos pontualmente, apenas pontualmente no seu tempo cronológico e após isso elevamos você para uma vida emocional abundante. Me diz uma coisa, vale a pena você estar vivendo agora com um horror congelado na sua lembrança? Cada vez, por exemplo, que acontece um barulho ou você sente um cheiro, um perfume, por exemplo, uma pessoa que passou um trauma de um relacionamento com um ex, ok? Só que esse ex usava X perfume. E toda vez que você sente o cheiro desse X perfume, te eleva, por exemplo, a imagem mental desse ex que você passou um grande trauma na sua vida e automaticamente os seus sensores, os seus alarmes começam a disparar e você já sente agora uma grande aflição, uma falta de ar e algumas pessoas inclusive entram com a situação da síndrome do pânico. A pergunta é, quanto vale para você viver desse modo? Quanto vale, por exemplo, para você ser agora elevado para que você saia, descongele, por exemplo, dessa imagem mental negativa? Quanto vale para você uma vida emocional abundante? Quanto vale para você não estar vivendo o trauma passado no relacionamento atual? Quanto vale para você não estar vivendo um trauma, por exemplo, com um líder tóxico que você teve e agora você está descontando num novo líder, que é um bom líder, mas você está todo lá com as imagens mentais do antigo? Bom, diante disso, eu quero te convidar. Venha para o Método X Emocional e eu quero dizer que será um prazer e uma honra estar lhe ajudando, pois eu quero ser o seu coach. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.